Bom dia, meus bestes. Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar aí o conteúdo, do segundo bimestre, utilizando já o caderno 2. Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 191, por favor. Eu pulei a introdução porque eu já vou tentar ser o mais breve possível. Porque como não é um conteúdo muito difícil, eu vou tentar abordar os pontos mais importantes. Então, o conteúdo na unidade 1 tá como números racionais. É exatamente isso que nós vamos estudar. Todas as partes dos números racionais. Porém, eu já vou começar da página 190. Desculpa, nem 191. 190. Vou começar dizendo para vocês o que são os números racionais. Acompanhem comigo aí, por favor. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, na qual o numerador deve ser um número inteiro e o denominador um número inteiro diferente de zero. Ou seja, nós temos aí o Q, que é a representação do número racional, igual a A sobre B. Gente, isso aí é uma forma de fração normal que vocês já conhecem. Sendo A e B números inteiros com B diferente de zero. Ou seja, o meu denominador, ele tem que ser diferente de zero, certo? Lembre-se que em uma fração AB, A é um numerador, a parte de cima, ela é chamada de numerador e a parte de baixo é denominada denominador, certo? Agora, indo para a página 191. Acompanhem comigo. Deixa eu marcar aqui. Então. Como a fração indica uma divisão, podemos escrever os números inteiros na forma fracionária. Observe o exemplo. No primeiro exemplo aí, nós temos mais 5. Olha a representação fracionária. Ficou mais 5 sobre 1. 1 é igual a 5. Menos 8. Ficou menos 8 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 8 dividido por 1, que é igual a menos 8. Agora, aqui embaixo, vamos ao conjunto, Ao observar o diagrama a seguir, podemos verificar que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Olha só, aqui nós temos, onde eu fiz a primeira bolinha, os números naturais, os números inteiros e os números racionais, certo? Observem que os números inteiros, eles estão dentro dos números racionais. Porque os números negativos, eles também na parte dos... O Czinho, se é o contrário, significa que tem algo em si. Os números decimais exatos, agora a última parte aí embaixo, como o 3 e o 7, o 3,7, na verdade, é um número decimal, e as dízimas periódicas, como 0,3333, também fazem parte do conjunto dos números racionais. Podem ser escritos na forma de fração. 3,7. Como é que eu vou transformar em forma de fração? Vai ficar 37 sobre 10. Mas por que vai ficar 37 sobre 10 ou 37 décimos? Eu vou olhar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa. Então, eu vou colocar o 10. Por quê? Porque o 10 só tem um zero, ok? Vamos agora para a próxima etapa, que vai ser na página 193. Frações como parte de um todo, Aqui. O numerador representa a parte do todo que queremos destacar. E o denominador em quantas partes o inteiro foi dividido. Olha o exemplo. Pedro ainda tem no prato metade. A metade é representado por esse aqui, meio de uma pizza. E Marcos tem 1/4 da pizza. Olha aqui, olha como é que fica aqui no tabuleiro, metade e 1/4. Tá vendo a representação? Isso tudo vocês aprenderam lá no 5º ano, é coisa bem antiga.
Vamos agora para a página 194. Na página 194, nós vamos ver fração como quociente. Paula fez 3 litros de suco de abacaxi. Ela quer armazená-lo em 2 garrafas com a mesma quantidade de suco. Quantos litros de suco Paula deve colocar em cada garrafa? Então, eu vou pegar aqui, ela tem 3 litros e quer colocar em 2 garrafas, o que formou a fração 3 meios, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir 3 por 2. Olha a conta aqui, ó, 3 dividido por 2, tá vendo? Vai dar 1, porque 1 vezes 2 dá 2, aí eu vou diminuir, vai sobrar 1. A partir do momento que eu coloquei o zero aqui, eu coloco a vírgula aqui, ó, no meu quociente, tá vendo? E continuo. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o resultado da minha conta é 1,5. Nós vamos poder ver mais exemplos aí sobre isso na página 195, onde está falando sobre as variações dos números racionais. Também tem diversos exemplos de divisões aí, ó. Menos 10 sobre 2, tá vendo? Aí foi dividido 10 dividido por 2, que deu 5. O resultado deu negativo, né? Aqui nós temos 6 quintos. Fez 6 dividido por 5. O resultado deu 1,2. E assim por diante, tá, pessoal? Assim nós continuamos. Agora, na página 197, nós vamos falar sobre a comparação entre números racionais. Tá vendo? Como é que a gente vai comparar isso? Eu tenho o número 3,45 e tenho um número aqui, ó, 7,2. Eu vou observar o primeiro número, que é o 3 e o 7. Qual é o maior? É o 7. Então, significa que o 7,2 é maior. Aí agora eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho 4,256 e 4,27. Os dois primeiros números são iguais. Então, eu vou olhar o terceiro número. Qual é o terceiro número? É o 7. Ó, aqui ficaria 4,25 e aqui ficaria 4,27. Então, essa opção aqui, ó, é o número maior, certo? Sempre vou comparando dessa forma. Agora, eu vou para a parte da comparação entre números na forma fracionária, que é a página 198. Tá vendo? Quando as frações têm denominadores iguais, basta comparar os numeradores. Ou seja, eu tenho aí o exemplo nas frações menos 8 décimos e menos 11 décimos. Qual é o maior? É o menos 8 ou é o menos 11? Lembra da regrinha que eu ensinei para vocês lá no primeiro bimestre, relacionada aos números negativos? Então, o número maior vai ser 8, certo? Raciocínio. Quando nós temos frações de denominadores diferentes, o cálculo ele é de maneira diferente, tá? Nós temos aí um exemplo aqui. Vou falar com vocês já já. Continuando agora. O 9 por 3, o 9 por 4. Tá vendo aqui? Foi obtendo resultados. O 9 por 5, o 9 por 6 e o 9 por 7. E embaixo ele fez a mesma coisa. O 2 ele multiplicou por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5, até o 7, tá vendo? Aqui embaixo, na parte do 45, ele fez a mesma coisa. Mas qual era a finalidade disso? Era encontrar o número com o mesmo denominador. E ele encontrou, ó. Tá vendo? O mesmo de comparação, para saber quem é maior e quem é menor. Observem agora aqui na página 199, ó. Depois que encontrou os denominadores iguais, ele foi comparar, ó. Quem é maior, o 54 ou o 45? O maior é o 54. É bem tranquilo, gente. Não é difícil. É muito, muito fácil. Então, números racionais na reta numérica.
ainda na página 199. Assim como os números inteiros, os números racionais também podem ser representados na reta numérica. À direita do zero estão os racionais positivos e à esquerda os negativos. Os números racionais são os números positivos e os negativos também. Indo aí para a página 200, vocês vão ver uma série de exemplos sobre isso. Exemplo 1. Para marcar o número 5,7, precisamos analisar sua localização. Por ser um número positivo, ele estará à direita do zero. Os números 5 inteiros e 7 décimos está entre os números 5 e 6. O 5,7 está entre o número 5 e o número 6, certo? Observem que, assim, na reguinha de vocês, entre um número e outro, não tem vários pedacinhos pequenininhos, vários pauzinhos? Então, por exemplo, do 1 para o 2, não tem vários pedacinhos? Significa que do 1 para chegar até o 2 é o 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2. Do 2 para chegar até o 3 é o 2,1, 2,2 e assim sucessivamente. Vocês vão olhar entre um número e outro para poder achar esse número. Na 201, nós vamos falar sobre módulo de um número racional. Gente, o módulo de um número racional é a mesma coisa que nós aprendemos sobre módulo lá atrás. O módulo de um número negativo, o resultado é um número positivo. E o módulo de um número positivo continua sendo um número positivo. Então, nada mudou, certo? Agora, aqui embaixo, nós temos números racionais opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos. Dois números racionais são opostos ou simétricos quando estão à mesma distância do ponto zero em sentido contrário, gente. O número oposto de um número negativo é o quê? É um número positivo, não é? Observem só na página 202, para vocês entenderem essa teoria aí. Olha esse exemplo que ele colocou aí. Vocês verem que não é esse bicho de 7 cabeças, ó. Eu tenho menos 5 meios. A única diferença é que agora eu tô colocando em fração. Eu tenho menos 5 meios. Qual é o oposto de menos 5 meios? É mais 5 meios. É isso. Entendeu? Inverso de um número. Parte de baixo aqui. Eu tenho um entenderam? É só isso, gente. Bom, vou marcar as atividades que é para vocês poderem fazer, tá bom? Beijo!